inúmeros atleticanos. Mas agora, para a gente avançar nessa questão do jogo de hoje, com portões fechados, e por que o Gão está na bronca com a CBF? É que, inicialmente, quem provocou essa história foi justamente a CBF, quem falou que o jogo deveria ser de portão fechado. Aí, depois, o Cruzeiro acionou ali, por vias legais, o Ministério Público, que se posicionou por torcida única, né? E apresentou, tanto o Ministério Público quanto a Federação Mineira de Futebol, apresentou à CBF algumas argumentações. Só que aí a CBF rebateu assim, não é rebateu no sentido de contradizer, não, mas devolveu essas argumentações ontem, numa nota, dizendo que colocar torcida única prejudicaria a isonomia e que as autoridades, inclusive a Polícia Militar, que é aí que vai entrar o que a gente vai chamar agora, inclusive a Polícia Militar só se manifestou sobre a segurança diante de uma provocação, de um pedido do Cruzeiro ali por pareceres. E a Polícia Militar traçou cenários possíveis, indicando que torcida única dentro ali do contexto seria interessante. Pode falar. Não, a coisa que me ocorreu aqui, que ela está falando que não podia ter a torcida do Cruzeiro, porque o do Palmeiras não poderia. Então, como o Atlético jogou de portões fechados agora, foi com quem o último? Botafogo? Com o Botafogo de portões fechados. E a torcida do Botafogo? Não podia ter esse jogo também, não, ué? Porque a torcida do Botafogo foi prejudicada por uma fase assim do Atlético. Entendi a linha de Então não tem essa conversa, gente. Não tem, isso aí não é argumento. Juventude, só para corrigir. Juventude, né? 3-2 Juventude. O fato só é o seguinte, a Polícia Militar, quando o Cruzeiro acionou aí, Ministério Público, Federação, a Polícia Militar mandou uma nota também, apontando alguns cenários possíveis. A Polícia Militar cuida da segurança. E o que viesse para, né, se fosse torcida única, se fosse portão fechado ou se fosse com as duas torcidas, a polícia estaria preparada para cuidar dessa segurança do estádio. Não sou eu que estou dizendo, não. É a própria Polícia Militar que hoje deu entrevista coletiva sobre o assunto. A gente vai começar a ouvir agora. Qual que é a recomendação da polícia? É torcida única, tá? Agora, qual que é o papel da CBF? Decidir. Decida e eu faço o policiamento de acordo com aquilo que você decidir. Ela não tem responsabilidade nenhuma pelo policiamento. Essa função, essa responsabilidade é minha. Cara, eu às vezes, e com o máximo de respeito, aqui porque eu respeito demais a nossa polícia, a Polícia Militar, que para mim é a melhor força de segurança do país, sabe? Eu às vezes olho assim para a polícia e falo assim, cara, por que a galera culpa a Polícia Militar sobre algumas coisas e responsabiliza a Polícia Militar de algo que ela está se colocando à disposição, claro, evidente, ao serviço deles, mas eles recomendam, vejam bem o que o comandante falou, eles recomendam e se colocam à disposição para organizar a melhor medida de segurança, mas mediante aquilo que as pessoas, os poderosos, se propõem a fazer. Ela não é escutada, ela às vezes passam por cima daquilo que ela coloca como planejamento, como medida de segurança, e aí ela se torna vítima e acaba sofrendo uma pressão que é desnecessária para cima da polícia. E nesse ponto, eu passo um pano mesmo para a polícia, porque a polícia ela está aqui, por exemplo, ok, é uma torcida, vamos organizar a nossa recomendação, que seja para uma torcida. Recomendação da Polícia Militar. Vai ser duas torcidas? Ok, vamos nos organizar para duas torcidas. Não tem por que responsabilizar a Polícia Militar. Ela está aqui para prestar o serviço muito bem prestado, recebe as torcidas que vêm de fora muito bem, mas aí joga uma responsabilidade em cima da polícia, que eu falo assim, mano, os caras são extremamente organizados, e por que tem que responsabilizar a polícia e a organização sobre as outras pessoas? Nós, inclusive, vamos tratar ainda mais sobre esse assunto, mas o fato é que essa questão foi para a Justiça também, porque aí o Ministério Público de Minas Gerais e também o governo do Estado de Minas Gerais acionaram a Justiça para tentar liberar a torcida única. Só que hoje saiu o indeferimento desse pedido, ou seja, a própria Justiça também diz que será disputada sem a presença de torcedores, essa partida, alegando também outras questões. Hoje, por exemplo, a venda de ingressos 48 horas antes, aí já não haveria essa possibilidade. Como que se organizaria tudo isso? Então, também já está batido o martelo nesse sentido. Perfeito. Eu vou chamar o Lauro, que estava nessa coletiva da Polícia Militar, Hugão, para você comentar e conversar mais sobre o assunto que está pegando hoje, né, Lauro?
Bel, muito boa tarde a você, os amigos da bancada, todo mundo que está assistindo ao Alterosa Esporte. Pois é, acompanhamos toda a coletiva aqui e muitas dúvidas ainda da torcida, né? É tanta informação surgindo a todo momento que o torcedor fica perguntando quem tem a razão nesse caso. A gente está aqui para tentar esclarecer essa dúvida do torcedor. Vou fazer aqui, Bel, uma ordem cronológica de forma bem rápida, sucinta, para tentar explicar essa situação. No dia 27 de outubro, houve aquela emboscada da torcida do Palmeiras que terminou com a morte de um torcedor cruzeirense. Ainda em outubro, o Ministério Público de Minas Gerais fez uma recomendação junto ao Estado para que não houvesse jogo com torcida do Palmeiras no segundo turno entre Cruzeiro e Palmeiras. No dia 22 de novembro, a Polícia Militar é procurada pelo Ministério Público e endossa essa recomendação. Até aqui estamos falando de recomendação. No dia 25 de novembro, e aí, o Ministério Público, já com aval também da Polícia Militar, oficia a CBF com tal recomendação de que o ideal era que o jogo acontecesse com torcida única por conta das confusões entre palmeirenses e cruzeirenses. E aí, a CBF, já próxima da partida, então procura a Polícia Militar pedindo para que a PM reconsiderasse essa recomendação. A PM não quis reconsiderar tal recomendação porque acredita que essa é a forma mais segura de controlar todos os ânimos da partida. E aí, como a polícia não reconsiderou essa recomendação e a CBF entendendo que não haveria isonomia esportiva, uma vez que o Cruzeiro teve torcida no primeiro turno, a CBF então decide colocar o jogo com portões fechados. E aí, reforçando o que já foi dito para vocês, o comandante da PM, o comandante-geral, o coronel Frederico Ottoni Garcia, ele diz que em nenhum momento foi dito à CBF que não haveria policiamento nem condições de trabalhar com as duas torcidas presentes. Essa definição do evento deveria ser feita pela CBF e a partir daí a polícia trabalharia diante da demanda. O que a Polícia Militar fez, de acordo com o comandante-geral da PM, foi recomendar o jogo de torcida única. Tá ok, Bel? Vila Lauro, sempre muito bem informado, voltou da Argentina, chegou ontem, já está aí todo informado para você. Daqui a pouco, Laurinho, você volta com a gente. E o Gão, tá explicado, né? E pode ficar aí perto da polícia, que agora com o Datena no SBT... Vai ser vivo vai ter carro de polícia para todo lado. Segundo a ordem cronológica, dia 25 de novembro foi quando teve a recomendação e a CBF já tinha um posicionamento do Ministério Público, a recomendação, não posicionamento, porque o posicionamento é quando é cravado algo que vai acontecer. Você tinha a recomendação por uma medida de segurança. 25 de novembro. Hoje, 4 de dezembro, quase 10 dias depois, ontem no caso, né, à noite que a CBF solta uma nota e fala assim, ok, com as duas torcidas, quando não tinha mais tempo hábil para se organizar absolutamente nada. CBF, você é uma vergonha. Você é uma vergonha. Nossa seleção está assim por sua causa. Nosso futebol brasileiro, mediante as coisas que o Fael acabou de falar, e também é tudo que o Toledo já costuma falar também no programa aqui, está assim por sua causa. Vocês não podem representar o futebol brasileiro. Vocês não podem ser o extremo poder do futebol brasileiro e que também determina, mediante as recomendações de pessoas que trabalham com a segurança pública. Vocês são uma vergonha, CBF. Vocês são uma vergonha. Enquanto isso, Fael, porque a polêmica tá brava, esse negócio. A Justiça, pode até colocar aí, meu tio, a Justiça definiu já, né, Gão? Essa história que começou com a CBF aí, dizendo que deveria ser portões fechados e tal, e depois falou que duas torcidas, mas enfim, Justiça de Minas chegou ao ponto de ser acionada e definiu que a disputa de Cruzeiro e Palmeiras hoje será de portões fechados. Eu já vou chamar o Lauro Lopes, que acompanhou uma coletiva da Polícia Militar, que a polícia entrou nessa história, mas na verdade estava preparada para qualquer cenário. Sem torcida, torcida única ou com duas torcidas. Apenas apontou o que seria pró e contra de cada um. Mas, né, Laurinho, o fato é, não tem mais tempo para vender o ingresso, a Justiça também já determinou que vai ser de portão fechado e esse imbróglio está rendendo.
Continua rendendo. Boa tarde agora a toda a galera do Alterosa Esporte para o estado de Minas Gerais, né? Resumidamente, eu falei no último bloco sobre isso, para a gente colocar aqui em poucas palavras agora, de fato, ao que a PM recomendou, torcida única. A CBF queria 2 torcidas, por questão de isonomia esportiva. No primeiro turno, Cruzeiro foi visitante com torcida lá em São Paulo, não tendo 2 torcidas, a CBF então entendeu que o melhor seria portões fechados. A PM continuou bancando a recomendação de torcida única, então ficou nessa de tem, não tem, e de fato o torcedor cruzeirense não estará logo mais no Mineirão hoje para esse jogo contra o Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os detalhes, aí sim, esportivos desse jogo. A gente segue repercutindo, né, toda essa situação envolvendo principalmente CBF e também Polícia Militar. Foi essa troca de ofícios, né, para lá e para cá. E a gente vai ouvir agora quem está trazendo mais detalhes sobre essa situação, né, envolvendo essa decisão de jogo sem torcida. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Frederico Ottoni Garcia, como eu disse, trazendo mais detalhes sobre tudo que envolve os bastidores dessa decisão. Eu não consigo, na verdade, bloquear um evento desse, né? Então, existe uma única, nesse caso, né, entidade responsável por decidir de que forma que o jogo vai acontecer. E aí eu entendo que precisaria de uma decisão, como aconteceu hoje. E eu não estou questionando a decisão está tomada. Tá? Eu estou falando que que ela é diferente da nossa recomendação. Ou seja, quando eu falo de uma questão técnica, tá? Em que eu coloco o cenário da torcida única como o melhor cenário para diminuir riscos, tá? E a CBF, logicamente, ela não está acatando esse pedido e ela decide por portão fechado, tá? Essa decisão ela está assumindo também assim, a situação dela, porque o portão fechado também eu manifestei que tem um risco secundário. Tá? Qual que é o risco secundário? Eu não vou ter o acesso das pessoas, né, vamos dizer assim, ao estádio, mas eu posso ter aglomeração espalhada em outros locais da cidade. A nossa polícia também é vítima dessas pessoas que não sabem organizar esse grande espetáculo chamado futebol. Coronel Frederico, vocês não têm responsabilidade em cima de uma decisão errada dessa que é a entidade que organiza o nosso futebol. A gente sabe da competência da nossa polícia, a gente sabe que a nossa polícia é a polícia mais bem preparada, a maior força de segurança do país é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E a única responsável é a CBF, que já tinha a recomendação em mãos dia 25 de novembro, mas deixou para poder acatar e desenrolar tudo ontem à noite. Uma maravilha. A nossa polícia, muito obrigado por sempre colocar à disposição, se colocar à disposição para fazer sempre o melhor para a nossa população e para aqueles que nos visitam. E a CBF, você é uma vergonha. Eu só não vou usar as devidas nomenclaturas, primeiro que eu não tenho dinheiro para o processo, segundo que eu sou um cara com muita educação e terceiro que as crianças que estão nos vendo não merecem ouvir aquilo que eu penso de você, CBF. Agora uma ideia que eu tive aqui, todo cruzeirense que tem sócio torcedor, por exemplo, podia entrar na justiça contra a CBF. Porque eles pagam por um serviço, eles pagam por um direito e a CBF está cortando aleatoriamente. Então, quando isso acontecer, quando a gente processar todo mundo que faz os trem errados com a gente